Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Ok? Amém. Que nós possamos ser essas pessoas que levam a paz a todo lugar. Ivone, você ora para nós, por favor? Oremos. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, obrigada por este momento onde estamos reunidos como irmãos em união para poder aprender mais de Ti, Senhor, para podermos receber esse sábado com tanto amor, onde a Sua presença na nossa vida é tão importante, Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, a toda a nossa família, que o Senhor possa nos trazer cada vez mais, Senhor, a Sua presença marcante, significativa, para que nos enchamos da Sua presença que nós possamos levar essa mensagem a outras pessoas, Pai. Abençoa a pessoa que vai trazer a mensagem para nós hoje, que ela possa estar cheia do Santo Espírito e que fale, Pai, através de Ti, para que nós possamos ter a compreensão plena da mensagem e que possamos sair daqui melhores do que chegamos, Senhor. Nos dê um dia de sábado de bênçãos e uma semana cheia de paz e alegria, Senhor, sempre na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje temos conosco a Angie. Angie, ela faz parte da turma 2
da Jean, e ela vai estar aí conosco compartilhando a mensagem esta noite. Boa noite, gente. Alguns rostos conhecidos aqui. A Boa Kelly, o Oberdan. Que legal, que legal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Lilian também. A Lilian deu um coraçãozinho aqui, eu também vi a Lilian aí. Ai, que legal, gente. Estou muito feliz por estarmos aqui juntos para falar de um tema tão importante, né? Acredito que, assim, eu me arrisco a dizer que todo mundo já lidou com algum tipo de medo na vida, né? Dos menores aos maiores. Tanta coisa com a qual a gente já se deparou ou ainda vai se deparar. Então, quão importante é que a gente aprenda a lidar com esse tipo de coisa. Eu confesso para vocês que hoje, na hora do almoço, eu ainda não sabia o que eu ia falar para vocês. Eu pensei, Senhor, o que queres que eu diga? E aí eu entrei no YouTube, digitei medo, sermão, e apareceu um sermão de um canal que eu gosto muito, chamado Jesus Cop. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um pessoal que fala sobre saúde emocional, com uma abordagem muito cristocêntrica. Gosto muito do canal deles. E aí tinha um vídeo dele desse canal, falando sobre medo. Como lidar com medo, alguma coisa assim. E aí eu assisti o sermão e o que a gente vai conversar aqui é basicamente algumas reflexões que esse rapaz trouxe nesse vídeo, tá bom? Então, caso alguém que já tenha assistido o vídeo aqui, talvez vai reconhecer algumas falas, mas eu acredito que, assim, foi muito enriquecedor para mim. Realmente me levou a várias reflexões pessoais. Eu vou tentar fazer a apresentação aqui. Às vezes acontece de dar um probleminha nessa hora, então eu já enviei para a Abi também, que aí caso eu não consiga, Abi, você me ajuda, né? Ajudo. Acho que alguma coisa de permissão que eu preciso fazer aqui, eu sou meio parcialmente ignorante, assim, para algumas coisas tecnológicas, tipo essas, assim, mas, pois é, não tá aparecendo para mim, então acredito que eu vou precisar que você faça isso, Abi. Beleza, então, se bem que perdeu informação aí, né, mas vamos vendo, vamos vendo. Pode pular pro outro, então, Abi. Tá. A gente já orou, mas eu posso fazer mais uma breve oração, rapidinho? Já que deu esse intervalinho? Vou fazer uma oração aqui. Senhor nosso Deus, nós queremos neste momento te pedir que o Senhor esteja aqui presente, seja nosso instrutor. Muitas vezes temos que lidar com tantos medos, tantos desafios, e nós queremos neste momento ser instruídos pelo Senhor, receber conforto, receber a coragem que vem de ti, porque a tua palavra fala que o Senhor não nos deu espírito de covardia, e nós queremos te pedir a liberdade que há em Jesus, para fazer tudo aquilo que o Senhor espera de nós, confiando nas tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Então, acredito que vocês já abriram lá em Juízes capítulo 6, dos versos 1, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 6, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o estado do povo de Israel. Interessante que aqui no livro de Juízes, os primeiros capítulos mostram para nós que triste consequência aconteceu porque Deus havia instruído eles que ao entrar na terra de Canaã, eles deveriam expulsar todos os povos idólatras que haviam ali, e eles não fizeram isso, né? Então a gente vê eles passando por vários momentos de altos e baixos em que eles estão ali sob servidão de algum desses povos pagãos, e aí eles clamam a Deus, Deus derrota esse povo, e eles novamente entram em apostasia, e a gente vê esses ciclos. E aconteceu isso algumas vezes, e aí a gente vai ver mais uma situação em que isso aconteceu. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande número, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença do Senhor. Desculpa, gente. Assim empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí sim, né? Mas enfim, a gente vê aqui que eles estavam sob uma servidão tremenda para os midianitas. Eles estavam sendo muito oprimidos ali. E o povo de Israel naquele período estava adorando, como eu coloquei aí no slide para vocês, adorando a Baal, que era um deus ali daqueles povos de Canaã, né? Ou seja, em outras palavras, eles estavam depositando a confiança
devotando a vida deles a um Deus que não era o verdadeiro Deus. E aí, uma reflexão interessante que o rapaz trouxe no vídeo é em relação ao porquê Deus punia o povo. Porque a gente vê aqui, geralmente, quando eles se desviavam de Deus, Deus permitia que eles entrassem em servidão novamente, e justamente o objetivo de Deus era que eles despertassem para o que eles estavam fazendo, para que eles se voltassem ao Senhor. Porque longe de Deus não há segurança, não há verdadeira vida, não há paz. Então, Deus permitia que eles passassem por isso, de modo que eles despertassem e clamassem ao Senhor. E aí eles, novamente, tinham essa reconexão com Deus, que muitas vezes foi sendo quebrada ali ao longo da história, infelizmente, né? Mas a gente vê que, aplicando a nossa vida, que muitas vezes Deus permite que aconteçam situações difíceis conosco, situações de sofrimento, de perdas ou coisas assim, que na verdade tem o objetivo de salvação, de fazer bem pra gente. É como eu estava falando aqui com a Lilian, né? O texto lá de Romanos, capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente vê que em todas as permissões do Senhor, mesmo coisas que a gente não entende, ou que humanamente falando a gente não, assim, Senhor, não faz sentido para mim, existe um propósito de salvação ali, né? Então, inclusive no Senhor também permitir, por exemplo, que a gente sofra as consequências de algumas escolhas erradas que a gente toma, justamente para que a gente aprenda e a gente não volte a andar por aquele caminho, né? Então, era algo que estava acontecendo com o povo de Israel. Pode passar, por favor, Abi. E aí, a gente vê aqui que o povo de Israel, nesse estado de servidão a esse povo, Deus levanta mais um juiz, e haviam tido outros ao longo da história, né? E Deus levanta Gideão justamente para trazer libertação para o povo. A gente vai ler aqui os versos 11, 12 e 14 a 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abi-Ezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então a gente vê que ele estava ali com medo, né? Estava fazendo com esse medo de perda daquilo que ele estava fazendo, da propriedade que ele estava administrando ali, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Então, numa situação em que Gideão estava com medo, o Senhor aparece e faz uma declaração desse nível. Parece até uma coisa meio incoerente, incompatível com aquele momento. Tanto que, como a reflexão que o rapaz fez hoje, ele disse, né, que imagina a mente de Gideão ouvindo o anjo falar aquilo para ele. É Jesus, na verdade, falar para ele, né? O anjo do Senhor, referindo-se a Cristo, né, antes de encarnar. Fazendo uma declaração dessa. Então, como assim? Eu? Um homem valoroso? Como assim? Porque olha para mim, olha a minha realidade, né? Como é de uma tribo pequena, como ele falou aqui em algum lugar, ele falou que ele é da família mais pobre em Manassés e o menor da casa de seu pai. Então ele tinha uma visão de si muito que não era compatível com aquilo que foi declarado sobre ele. Pode passar, por favor. E aí, ele começa a fazer umas reflexões interessantes nesse vídeo, sobre o que realmente ocupa espaço no nosso coração. Ou melhor dizendo, quem se assenta no trono do nosso coração. Ele diz que ele tinha um amigo psicólogo, e que depois de muitos anos de experiência na clínica, esse amigo dele fez algumas declarações que foram muito impactantes para ele. Por exemplo, o amigo dele disse o seguinte: que nós aprendemos, quando aceitamos a Jesus, que precisamos deixá-lo se sentar no trono do nosso coração. E isso é verdade. Acredito que todo mundo aqui concorda com isso, que Cristo deve ser o primeiro no nosso coração. E que todos os nossos interesses devem estar submissos, sujeitos a Cristo, né? Mas sempre dissemos para as pessoas que quem estava sentado lá anteriormente era o nosso eu. O velho eu estava sentado ali, e então ele tinha que sair para que Jesus se sentasse. Mas isso não é uma verdade completa, esse amigo disse para ele, né? Quem está sentado no trono do coração das pessoas não é o eu, é o medo. O eu apenas é um servo do medo. Faz sentido isso para vocês? A gente vai desenvolver um pouco mais esse raciocínio. Mas foi uma reflexão que me gerou, assim, vários insights. Até porque quando a gente não faz por amor, faz por medo ou por qualquer outro motivo, que daí, nessa visão aí da Andy, pelo medo, tudo que Deus manda, essa abnegação nossa se torna fardo, né? A gente já não enxerga como a bênção que Deus está dando,
porque eu consigo enxergar de uma forma qualquer coisa que Deus peça, qualquer. Por exemplo, eu ouvi a música do mundo. Quando Deus me pede para parar de ouvir essa música do mundo, é para algum benefício. Acaba sendo algum benefício. É uma abnegação, eu não estou mais ouvindo o que eu gostava, mas é porque é só para simplesmente ser malvado comigo, para eu não fazer alguma coisa que eu gosto? Não, é para algum benefício. E tem vários benefícios, né? Parar de ouvir música mundana, né? É importante ressaltar também que o medo é uma insegurança nossa perante Deus. A gente vê o caso, por exemplo, de Davi, né? Davi era o coração de Deus. Mas por que ele era o coração de Deus? Porque qualquer pecado que ele caísse, ele estava de joelho para pedir perdão a Deus. E não existe nada que lhe deixe mais tranquilo, pacífico, quando você ora e sente que é perdoado. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, o medo não deixa de ser uma insegurança que você tem perante si e perante Deus, né? E a graça de Deus elimina qualquer espécie de medo, tá entendendo? Então, quando a gente entrega a nossa vida plenamente ao Senhor e confia plenamente nele, o mais ele fará. Obrigado. Obrigada pelas participações de vocês, foram insights interessantes. O que eu vou trazer aqui é um pouco diferente, mas vai ser um complemento, outro ponto de vista para a gente pensar. Olha só que interessante que ele fala aqui, ó, que, na verdade, quem está sentado no trono da maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, é o medo, e que o eu estaria a serviço do medo. Quando uma pessoa não conhece a Jesus, ela é basicamente controlada pelo medo. Então, ela está sempre com medo de alguma coisa, sempre vulnerável a algum tipo de perda, algum tipo de humilhação, por exemplo, eu coloquei exemplos, né? Alguém está querendo entrar aqui, Abi? Assim. Uma pessoa que não conhece Jesus, por exemplo, ela quer começar um empreendimento, mas e se o meu investimento der errado? Mas se eu perder muito dinheiro? E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Ou a pessoa que tem muito dinheiro, ela fica sempre com medo de perder aquilo, medo de ser roubada, medo de acontecer alguma coisa. Ou se ela vai falar em público, ela pode ter medo do que as pessoas vão pensar dela, e aquilo acaba sendo, em alguns casos, algo meio perturbador a ponto de prejudicar a performance da pessoa naquilo que ela precisa fazer. Então, a verdade é que as pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão sujeitas a muitos medos. Porque qual é a segurança que elas têm? Nesse mundo não existe segurança. Segurança é uma ilusão. A gente pode acreditar em a polícia vai proteger, não sei, a gente pode tentar colocar segurança em qualquer coisa, mas é tudo falho. Todas as coisas. Né? Recentemente estava conversando com umas pessoas aqui sobre, por exemplo, algumas coisas que acontecem por trás do trabalho da polícia, algumas coisas que, como se fossem pactos que eles fazem com os bandidos, por exemplo, algumas coisas assim, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu sei que a natureza humana é dada à corrupção, então não dá para confiar em nada nesse mundo, não tem nada sólido fora de Cristo, né? E Gideão e todo o povo de Israel, eles estavam escravizados pelo medo dos midianitas, medo da forma como eles estavam lidando com eles, como a gente viu aqui no início do capítulo, né? Até aquilo que eles estavam plantando estava sendo roubado pelos midianitas, então eles estavam com medo, né? Pode passar, por favor, Abi. E aí, quando se trata de nós cristãos, né? Em muitos casos, sem perceber, queremos deixar Jesus a serviço do nosso medo. Pedimos Jesus para nos ajudar com as decisões do medo. Aí ele deu um exemplo que eu achei interessante. Por exemplo, uma mãe cristã. Geralmente, a oração dela é na direção de Senhor, proteja o meu filho, preserve ele em vida, preserve ele bem, né? Alguma coisa do tipo, ou, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que a gente ama que está doente, Senhor, a tendência, né? Senhor, por favor, cura essa pessoa, traz ela de volta à saúde, né? Então, a gente está pedindo Jesus para fazer aquilo que a gente quer, no sentido de que
tá, Jesus pode fazer todas as coisas, Senhor, isso aqui eu acho que é o melhor. Você percebe que existe uma... Supomos que essa mãe que ora pelo bem do filho, Senhor, preserve o meu filho, não deixa nada de ruim acontecer com ele. Se Jesus pedir ela para mandar o filho para a janela das 40 trabalhar lá, por exemplo, numa área muito perigosa, ou se Jesus resolver tirar, por alguma razão que a gente acredita que Deus é bom, Deus faz sempre o melhor para nós, e que nas permissões dele existem boas razões por trás, que visam a salvação de o máximo de almas possível. E se, nesse processo, Deus pedir a vida daquele filho? Né? Então, uma reflexão interessante que ele trouxe é que nós aprendemos ao longo da nossa vida a ver o medo como algo que nos protege, como uma proteção para nós. O medo é melhor em me proteger do que Deus. Se Deus governar, ele vai me levar para algum lugar que irá me destruir. Às vezes a gente não verbaliza isso, mas eu já me vi em situações da minha vida tendo muita dificuldade de entregar certas coisas para Deus. Senhor, se eu entregar isso aqui para ti, eu tenho medo do que você vai fazer com isso. Sabe quando você percebe que não fez uma entrega tão completa assim? E não é sobre... Essa entrega nos respeito assim, Senhor, o meu plano é esse, tá? Senhor, meu plano é esse, eu deixo aqui... Mas é aquela disposição de coração de, Senhor, faça a tua vontade. Mesmo que exista algum tipo de desejo envolvido, a gente apresente isso para Deus, mas essa disposição de coração de confiar plenamente na permissão de Deus e que a vontade dele é boa e que se não for o que você espera, Senhor, tá tudo bem. Eu entreguei para o Senhor e o que vier eu creio que é bom, que vai ser benéfico, né? Então, eu não sei vocês, mas eu já me vi muitas vezes esses momentos assim de perceber que eu não estava conseguindo confiar plenamente em Deus e tendo dificuldade de acreditar que a vontade dele era realmente boa. Que realmente era boa para mim. Poderia ser boa para outra pessoa. Ela deixa ela fazer o sacrifício que ela está fazendo. Mas quando diz respeito a mim, ele me pede coisas que eu não entendo e que de alguma forma mexem na minha base de segurança, ou naquilo que eu acho que me traz segurança nesse mundo, aquilo me abala. Então, nisso eu fui percebendo que, na verdade, quem estava sentado no trono do meu coração não era Jesus. Era o medo. Então, não sei se vocês se viram nessa situação. O Berdão quer comentar. Pode falar, Berdão. Só contribuir com um texto que eu lembrei agora, de Irmã White, que ela diz mais ou menos assim, que nós não fizemos uma entrega completa a Deus porque temos medo daquilo que Ele vai pedir para nós fazermos. Então, realmente, muitas vezes, às vezes eu me sinto assim também, de não fazer uma entrega completa, realmente, porque tenho medo, muitas vezes, do que Deus vai pedir. Talvez Ele vai pedir aquilo que não é do meu agrado, do agrado do eu, né? Mas se Deus pedir, que nem aquele comentou ali, o que Ele pede, mesmo não sendo do nosso agrado, mas sim é o melhor para nós, né? E Ele sabe o que é melhor. Perfeito, é exatamente isso. Eu gostaria de falar também. Não, é só um minutinho, porque o meu marido está numa outra live e ele está pensando que eu estou falando com ele. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu também tinha muito medo de fazer a oração assim, seja feita a vontade, sua vontade, Senhor. Achando que a minha vontade era melhor que a dele, né? Teve um texto de Ellen White, assim, que foi uma chave de virada, assim, na minha vida, porque eu encarava Deus, assim, pronto a me dar aquilo que eu não queria. Tem um texto que fala assim, toda a nossa vida espiritual será moldada pela ideia que fazemos do caráter divino, né? A gente tem que conhecer o caráter divino, né? Que Deus, ele é amor, ele não tem prazer no sofrimento. Em Romanos fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? Então a gente tem que confiar que a vontade de Deus sempre é para o nosso bem e é melhor que os nossos planos, né? Perfeito, é isso mesmo. Enquanto vocês falavam, eu fiz uma reflexão rápida aqui a respeito de coisas que moldam a nossa forma de enxergar a Deus, né? Porque, de fato, se a gente confia em uma pessoa, mesmo que a gente estiver eu estou tentando aplicar isso aqui, por exemplo, o meu noivo, ele está aqui na chamada, e a gente tem desenvolvido uma relação cada vez mais profunda, e assim, eu estou aprendendo a confiar muito no discernimento dele, nas decisões que ele toma.
Então, isso tem acontecido e se fortalecido cada vez mais, justamente porque eu estou conhecendo ele cada vez mais. Então, eu sei que a forma de pensar dele faz sentido para mim, as decisões que ele tem tomado fazem sentido para mim. Então, eu acredito que se em algum momento eu estiver em uma situação que vai exigir de mim um pouco mais de fé, no sentido assim de, eu não estou entendendo a decisão que ele está tomando, mas eu conheço ele, eu sei quem ele é. Vai ser muito mais fácil de ter essa postura, né? Então, esse texto que a Nathalie citou é um texto que mexe muito comigo, de que a ideia que temos de Deus, ou seja, a compreensão que temos sobre quem Deus realmente é, impacta profundamente a nossa experiência religiosa. E é interessante que, como a gente começa a aprender sobre Deus? É com os nossos pais. Então, acontece de às vezes, situações que a gente experimentou com esses primeiros cuidadores, as primeiras referências que a gente tinha, que estavam interpretando Deus para a gente, pode ter sido de molde a não passar a impressão correta da confiabilidade do Senhor, né? Então, são feridas que a gente precisa deixar Deus curar. Mas buscar ter essa compreensão correta sobre quem Deus é fundamental. Jesus falou na oração sacerdotal, ele falou, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo. Então, se a vida eterna é conhecer a Deus, não conhecê-lo ou conhecê-lo de forma errada, é morte, né? Vai levar à morte, vai conduzir à morte, vai conduzir à ruína. Então, esse é um ponto muito importante. Pode passar, por favor. Andy, deixa eu comentar uma coisinha aqui. Você falou uma coisa muito legal que eu até anotei para eu falar aqui, né? Que esse problema que a gente tem é emocional mesmo, né? Porque às vezes a gente confia em Deus, a gente tem o Senhor na nossa vida, mas a gente sente medo, né? Então, assim, igual você comentou sobre você, quem está que você teve alguns momentos de medo, na verdade, de medo. Todos nós temos momentos de medo, né? Todos nós, porque o mundo está aí de uma forma muito complicada e a gente fica na luta e tenta fazer as coisas certas e alguém vem e desmorona tudo, porque, assim, a gente depende um do outro para fazer as coisas, né? Então, às vezes, a gente precisa esperar uma pessoa resolver alguma coisa sua, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, igual você falou. Eu também, às vezes, estou com medo de alguma coisa, mas aí eu me asseguro no meu esposo. Então, assim, nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Não adianta. E a gente está nesse mundo aqui de pecado, nesse mundo com problema, né? Cada vez mais próximo de Jesus voltar. Então junta tudo. Então, às vezes as pessoas comentam que o medo é a falta de confiança em Deus, né? E não é realmente isso, porque nós confiamos em Deus, mas às vezes a forma que nós fomos criados, a forma que a gente aprendeu a lidar com os problemas, né? Porque a gente não nasceu sabendo. Então, nossos pais nos ensinaram de uma forma e a gente aprendeu, e muitas vezes os pais colocam medo na gente, a gente carrega medo deles, né? Então, assim, eu vi um medo, assim, você comentando, eu vi um medo de uma forma de perda de controle. Aí entra a parte do Senhor mesmo. Porque quando a gente perde o controle, a gente tem medo, porque a gente acha que a gente está no controle de todas as coisas, né? E quando a gente fala não, e a gente tenta fazer de uma forma, a gente se organiza e faz de uma forma, e acontece de outra, é onde a gente fica receosa, a gente fica inseguro, né? Porque a gente quer ter o controle de tudo a todo momento. E quando a gente perde o controle, que na verdade a gente deveria confiar plenamente no Senhor, né? A gente deveria falar, não, está nas suas mãos, Senhor, seja feita a sua vontade. A gente ora assim, né? Mas a gente tenta ter o controle de organizar nosso dia, organizar nossa vida, tenta fazer tudo do nosso jeito. E aí, se der ruim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas eu vejo que o medo é bem assim, ele está bem perto da perda de controle, porque a gente quer controlar e a gente perde o controle, é onde vem a gente tem o medo. Porque a gente, por exemplo, não tem trabalho. Eu vou ficar sem dinheiro. Aí já vem uma insegurança, já vem o medo, né? Então, assim, o que eu vou fazer agora? Então, a gente se desespera realmente, a gente confia no Senhor, mas tem momentos que a gente fica inseguro, a gente tem medo, né? E faz parte da vida, e não é porque a gente não confia no Senhor. A gente confia, a gente ora, a gente entrega, mas em alguns momentos a gente sente essa insegurança, sim. Eu creio que é devido à nossa criação. Com certeza, porque a gente já aprendeu isso, né? Quer falar alguma coisa? Eu vou até um pouco mais longe. Eu vou até um pouco mais longe que a irmã falou. O medo, ele não deixa de ser uma espécie de temor, né, que a gente enfrenta no dia a dia, né? E além do temor,
ter aquela ansiedade irracional, tenho receio. Eu vou só contar uma experiência rápida de 1 minuto para vocês. Eu sofri um sequestro relâmpago há 1 ano atrás. Nesse sequestro que eu sofri, eu fui levado por 2 clínicas psiquiátricas. Uma era Nina Rodrigues e o outro eu fui levado para uma psicoclínica, que é uma Lar Ravardieri particular. E eu perguntava para Deus o tempo todinho: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? E eu tinha essa interrogação comigo. Dias depois, saiu uma lição nossa sobre os crisóis da vida. E aí eu fui entender que Deus estava modulando o meu caráter. Então, quando eu saí de lá, eu tive pela Defensoria Pública, onde eu pude recorrer, ir no psiquiatra no meu plano, que comprovou que eu não tinha problema de esquizofrenia, bipolar, nada dessas coisas. Então, Deus muitas das vezes permite que a mim, para você, que a Natália, a Fracinaldo, todos nós aqui, passemos por dificuldade, mas modulando o nosso caráter para preparar, porque nós vamos ter tribulações e pesadas, nós sabemos disso. E Deus trabalha na minha vida e sua vida de uma forma diferente. Então, o receio vai sempre existir, o medo vai sempre existir. Agora, quando é que eu vou conseguir vencer isso? Quando eu tiver com olhar a Jesus, quando Deus estiver em primeiro lugar, né? Então, Davi, ele teve muito receio e medo, mas ele sempre buscava Deus. E qual foi o final dele? Vitória, né? Obrigado. O Berdan, você queria falar? Essa questão do medo, quando nós começamos ali uma caminhada com Cristo, conhecemos a Cristo, começamos uma caminhada com Ele, começa na nossa vida um processo, ali nós temos o processo de justificação, né? Ou seja, nós abandonamos a vida passada e agora começamos a caminhar uma vida com Cristo, ok? E nesse processo, nós entramos aí no processo de santificação. Então, agora, nós, nesta caminhada, como nós estudamos ali na psicoterapia, muitas coisas nós não conhecemos, né? Que nem a Lilian falou na nossa meninice ali, né? Em alguma fase de nossas vidas, nós guardamos e colocamos alguma coisa lá no inconsciente. Então, muitos medos, ou muitas vezes falta de coragem de tomar uma decisão e tudo mais, uma insegurança, vai estar lá no nosso subconsciente. Mas se nós continuarmos a perseverar ali na caminhada com Cristo, né, através do Espírito Santo, ele vai revelando aquilo que está lá no nosso inconsciente, para que nós venhamos a superar essas questões, né? E aí vamos tendo cada dia mais confiança no Senhor, mais coragem de tomar decisões, e assim nós vamos seguindo, né? Sim, perfeito, é verdade. Eu compartilho do seu ponto de vista. Eu queria continuar aqui. Obrigada a todos pelos comentários, tá bom? Foram muito enriquecedores. Esse texto que a gente vai ler aqui vai trazer mais embasamento para a gente chegar a algumas conclusões, que é o texto de 1 João 4, verso 18. Vamos deixar ele aberto, e na verdade vamos ler primeiro lá de Juízes, para a gente construir o raciocínio. Eu estava com vontade de pular para o texto de 1 João, mas vamos seguir aqui, porque coloquei uma estrutura ali, acho que vai ser mais interessante. Juízes 6:12, né, na verdade. Deixa eu ver aqui. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor seja contigo, homem valoroso. Então Deus se apresentou para Gideão naquele momento, e os resultados que a gente vê depois desse encontro que ele teve com Cristo são muito interessantes, né? E a gente vai comentar mais sobre isso depois. Lá em 1 João capítulo 4, verso 8, tem um texto muito famoso, muito conhecido, na verdade 4:18, né? O 8 também é muito conhecido, que é o que fala que aquele que não ama conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Mas o 18 diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Então, se existe medo no nosso coração ainda, e por razões X que possam acontecer, como a gente está falando aqui, traumas de infância, muitas coisas que a gente pode ter passado que influenciam a gente desenvolver medos,
O verdadeiro amor que a gente está cultivando com Cristo, à medida que ele vai se desenvolvendo, à medida que a gente vai conhecendo mais a Deus, esse amor expulsa o medo do nosso coração. Porque se a gente está se relacionando com Deus que tem controle de absolutamente todas as coisas, e ele está curando a nossa mente, curando o nosso emocional, curando, como o Oberdão comentou, trazendo para fora aquilo que está ali, que a gente armazenou no inconsciente, né, em forma de medos, angústias. Então, se Deus está curando isso por meio do relacionamento, quanto mais o amor vai sendo aperfeiçoado, menos temor a gente sente. É uma equação, né? Pode falar. Na verdade, a Ana Cláudia levantou a mão e depois o Oberdão pode comentar. Boa noite, feliz sábado. Boa noite, pode falar. Esse verso aí que você falou, quando estavam falando aí do medo, eu estava lembrando deste verso, né? Que realmente o amor perfeito lança fora o medo. E quando a gente fala, muitos momentos, que a gente confia, e como a menina comentou aí, diz que confia, desconfiando, porque no momento que eu digo que confio plenamente, eu vou sem ter medo. É como muitos dos apóstolos falaram, né? Viveram sem o medo. Porque se quando a gente deixa o medo nos atrapalha, o medo nos afasta da perfeição que Deus quer que nós tenhamos, é a confiança nele. E diante de a gente ver, né, que nós, em muitos momentos, às vezes eu não falo que é medo, às vezes eu falo que em muitos momentos eu me sinto covarde, né? Porque a gente vê a história de Jonas. Jonas, diante daquele povo, conhecendo quem era aquele povo, e Deus manda ele lá para o meio daquele povo, ele ficou com medo, ele se acovardou. Em muitos momentos, nós como cristãos, nós agimos assim, né? Deixa o medo tomar conta e a nossa fé, nesses momentos, vacila. E realmente a gente precisa, né, colocar esse verso em nossa mente e ter a certeza, né, que o amor lança fora esse medo. Obrigada. Obrigada pelo seu comentário. Oberdão, pode falar. Interessante. Eu acho que o que causa mais medo no homem, é claro que tem essas pessoas que querem tirar sua própria vida, né? Que tem problemas psíquicos aí, mas, no geral, eu acho que o que mais causa medo na pessoa é a morte, de alguma forma, né? Ou ser assassinado, ou acidente, ou alguma coisa. A gente vê isso, percebe isso quando pega uma autoestrada aí, né? Aquele monte de caminhão na rua, aquela coisa toda. Enfim, a morte eu acho que é o que mais causa medo. Mas quando nós olhamos para esses grandes heróis da fé, né? Ali os próprios apóstolos ali de Jesus Cristo, esse texto que a Andy leu aí de João, né? O próprio João falando na questão do medo. E se nós olharmos para a experiência de João, quando ele realmente teve uma experiência profunda com Cristo, João ele foi perseguido, foi o único que não foi martirizado, né? Mas foi jogado dentro de uma panela de óleo fervendo, aquela coisa toda, foi preso na ilha de Patmos e tudo mais. E quando nós olhamos ali para Pedro, lembra que quando Jesus ele foi pego ali, preso, né? Pedro, ele negou covardemente, com medo de ser comparado com Cristo, com medo de ser ali preso também com Cristo. Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. Agora, quando nós vamos olhar lá no fim, mais no final da vida de Pedro, quando ele teve uma experiência ali mais profunda com Cristo, e Cristo preveu ali, falou para ele que ele ia ser martirizado em algum momento, e quando chegou o momento, Pedro, ele estava tão escondido em Cristo, que a tradição conta que Pedro, ele tranquilamente, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo na cruz, né? Então, isso, realmente, essa experiência com Deus vai dando robustez no cristão, e aí nós vamos nos fortalecendo cada vez mais, e daqui um pouco nós estamos escondido com Cristo em Deus, que nem Cristo fala, né? E aí esse medo fica de lado, porque Cristo está habitando através do Espírito Santo, né? É um processo, sim, aquelas questões que nós temos estudado aí, né?
muitas coisas do nosso passado no inconsciente, mas se nós perseverarmos e termos realmente uma comunhão com o Espírito Santo, através do Espírito Santo, isso tudo vai sendo limpo, né? Nossa mente ali, nosso subconsciente, nosso inconsciente vai sendo limpo, e nós estamos aí participando do processo de santificação, né? Muito obrigada, Oberdan. Eide, é bem rápido que eu vou falar, que eu sei que você tem mais algumas coisinhas para completar aí, né? Eu lembrei, o Oberdan falando aí sobre o medo, existe o contrário do medo, que é a coragem, né? Se a gente se firmar na palavra de Deus, a gente ouve, né, o que ele fala para Josué: seja forte e corajoso, não temas, eu estou contigo. Então, a coragem, né? A gente, na verdade, o medo não pode nos paralisar, mas ele tem que fazer a gente andar, tem que fazer a gente enfrentar, né? Então, os medos servem para serem enfrentados com Deus, porque sem Deus nada podemos. Era isso que eu queria falar. Kelly? Interessante essa fala da Lilian agora, porque eu ia falar mais ou menos diferente dela, mas dá para encaixar, porque eu me lembro de uma época onde eu não tinha medo de coisas naturais das pessoas. Só que o que acontecia? A minha pulsão de morte estava muito ativa. Então eu não tinha medo, nossa, de absolutamente nada. O que o Oberdan falou ali de trânsito, não tinha medo. Não tinha medo. De coisas perigosas, assim, eu não tinha medo. Só que eu era paralisada pelo meu medo inconsciente, que uma das coisas piores para mim é, por exemplo, falar em público, falar com pessoas. Na época eu estava começando a falar com pessoas, eu não falava. Então, eu tinha medo inconsciente, mas de coisas normais eu não tinha. E isso, para mim, não é coragem. Né? É um pouco diferente da fala da Lili. Isso, para mim, não é coragem. Mas desse texto ali de João 4,18, o contrário de medo não é coragem, é amor, é ter amor. Aí o amor vai desenvolver tudo que a gente precisa. Aí a gente vai conseguir não ter medo de coisas irracionais e vai conseguir, no meu caso, né, falar em público, que eu ainda não consigo direito, mas... Muito obrigada, Kelly, pelo seu comentário. E eu entendi, assim, na prática, de certa forma, um pouco da sua experiência, mas eu achei interessante o que você falou em relação à pulsão de morte e como ela pode falsificar a verdadeira coragem que vem, que é a coragem que Deus nos concede, essa que o Oberdan comentou como sendo a coragem de Pedro. É como se fosse uma falsificação, né? Então, enfim, isso é... Nossa, achei muito interessante isso aqui, gente. Vamos continuar, então, porque tem algumas coisinhas para a gente fechar aqui. Pode passar, Abre, por favor? Vamos falar um pouquinho agora sobre os resultados que vieram depois que Gideão ouviu o que o anjo disse e decidiu abraçar aquilo que ele estava falando. A gente vê na história dele que houveram alguns momentos que ele ficou meio assim, né, precisando ali de uma reafirmação de Deus, do chamado que ele estava recebendo, e nisso a gente vê a condescendência de Deus com a gente, né, naquele momento, por exemplo, que ele pediu ali aquela questão do novelo de lã, 2 sinais diferentes relacionados ao novelo de lã. A gente vê Deus tendo misericórdia. Inclusive, depois, quando ele pede mais uma confirmação de Deus, e ele desce no acampamento dos midianitas e ouve o sonho que um contando, 2 midianitas conversando, e um contando para o outro de um sonho que tinha tido, e sobre como Gideão iria derrotá-los, né? Então, a gente vê Deus tendo muita misericórdia. Gideão estava com medo, mas Jesus o chamou de valente. É uma declaração da verdadeira identidade dele em Jesus. Essa questão da verdadeira identidade é um aspecto interessante, porque a gente vê que a identidade que Satanás tenta imprimir em nós é uma identidade de medo, é uma identidade de vulnerabilidade, de acanhamento, sabe? Vou resumir assim. Mas é uma identidade que não condiz com a nossa verdadeira identidade em Cristo, porque Jesus chega para ele, olhando para ele como aquilo que ele pode ser por meio da graça dele. Ele fala com ele, homem valente. A minha versão não traz essa palavra, eu acho, mas essa é uma das versões, é o que diz uma das versões, a palavra valente, né? Então, Jesus estava declarando a verdadeira identidade dele.
mesmo que ele não se sentisse assim, mesmo que ele olhasse para ele e só enxergasse alguém pequeno, de uma tribo pequena e insignificante, e de fato por nós mesmos somos isso, mas em Jesus existe valor para nós, existe coragem, existe amor, existe aceitação e tudo mais que a gente tem como necessidade, né? E aí uma reflexão, quais são os medos com os quais a gente mais se depara no nosso dia a dia? Quais são os medos com os quais você está lidando na sua vida hoje? Eu sei de alguns com os quais eu lido, e às vezes eu me vejo nessa situação que eu falei para vocês, com esse receio de entregar, mas será que Deus vai fazer realmente, assim, né, o melhor? Então a gente vê, assim, eu tenho feito algumas reflexões em relação a isso, né, mas quais são os medos que você lida, né, no seu dia a dia? A verdade é que, como a gente já falou aqui, em suma, o amor lança fora o medo, né? Jesus quer nos libertar desses medos por meio do amor dele, por meio do amor que desenvolvemos, o amor que ele deseja colocar no nosso coração e quer que a gente cultive com ele. Juízes 6, 25 e 26, a gente vê Gideão, ele ouviu a palavra de Deus, a declaração que Deus tinha feito, a promessa que Deus tinha feito, aqui no verso 16, por exemplo, depois que ele falou, apresentou as objeções dele, mas Senhor, eu sou assim, eu sou assado, eu não consigo e tudo mais. Deus fala assim, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Então Deus dá a promessa para ele, eu vou estar com você. Eu vou ser a sua suficiência, a sua vitória está garantida por meu intermédio. Então, ele tinha duas escolhas, ou continuar olhando para a insignificância, para a incapacidade dele, ou de acolher a promessa que Deus havia feito, acolher aquela identidade que Jesus estava apresentando para ele, e a essa promessa de que Deus se encarregaria de garantir a vitória dele, né? E aí a gente vê aqui algumas movimentações que ele faz depois que ele decide aceitar a promessa, verso 25 e 26, né? Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está aos pés dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume dessa torre forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. E a gente vê que ele realmente faz isso, ele movimenta as coisas ali, e depois até os homens da cidade ficam com raiva, vão falar com o pai dele e tudo mais, e até colocam lá o nome dele, né, Jerubaal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente vê que ele começou a agir não movido mais pelo medo que ele tinha, imagina. Estava oprimindo eles. Era algo assim, que na velha identidade, ele poderia ter pensado assim, misericórdia de fazer uma coisa dessa, vai que os midianitas vêm atrás de mim, vai que machucam a mim, machucam a minha família. Mas ali ele já não estava sendo movido mais por medo, estava sendo movido pela palavra de Deus e pelas promessas de Deus. Isso é muito interessante. Pode passar, por favor. Abre. Acho que abre sumiu. Passa aí. Bom, passou? Ah, tá, beleza. Não passou não. Para mim não parece que passou. Deixa eu ver aqui, talvez eu acompanhe no meu, então, pra gente ganhar tempo. Juízes 6:32 está aparecendo para mim aqui. Agora apareceu para mim também, Juízes 6:32, não tinha aparecido. Bom, então, como eu comentei, ele recebeu um título, né, Jerubaal, porque ele havia derrubado o altar de Baal, como diz aqui no verso 30, pois derrubou o seu altar. Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. O nome dele significa destruidor de Baal. E aí está dizendo aqui, quando Cristo senta no trono do coração, os nossos próprios ídolos são destruídos e nos tornamos condutos pelos quais os ídolos de outras pessoas serão destruídos também. Então, quando ele decidiu se pegar a promessa de Deus, ele se tornou um conduto por meio do qual Deus iria despertar o povo de Israel para a idolatria que eles estavam vivendo e voltar-se para o verdadeiro Deus. E isso é uma coisa incrível, né? Quando a gente decide tirar o medo do nosso coração e deixar Jesus verdadeiramente se assentar ali, uma entrega completa e total a Deus, tem um texto do Espírito de Profecia que fala assim, não há limites para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à atuação do Espírito Santo no coração e vive vida de inteira consagração a Deus.
Então, não há limites para a forma como Deus pode usar uma pessoa que verdadeiramente se entrega. Em outras palavras, uma pessoa que tira os ídolos, inclusive o medo, né, o eu, o medo e afins, do coração e deixa Jesus verdadeiramente sentar ali e reinar. Inclusive em termos de voltar, fazer com que as outras pessoas que estão perdidas, que, como a gente cantou no início aqui, a gente cantou, eu achei esse hino tão bonito, e é sobre isso, é literalmente sobre isso. As pessoas que estão também com o medo entronizado no coração, elas precisam conhecer o Cristo que a gente serve, que tira o medo do nosso coração, e permitir que Jesus também se assente ali. Então, isso é muito interessante. Quando a gente permite essa obra na gente, a gente se torna conduto para fazer com que outros também possam viver essa experiência. Uma outra reflexão interessante que ele trouxe lá no vídeo é que o medo, além de ser um ídolo, aponta para os outros ídolos do nosso coração. Do que temos medo? O que nos controla? Será que os meus medos dizem respeito a finanças? Eu não sei exatamente com que você está lidando, mas faça uma reflexão sobre isso. Os medos, como isso nos controla, como isso nos leva a agir, isso pode, de alguma forma, apontar para outros ídolos que existem no nosso coração, coisas que a gente sente que, se forem removidas, a gente fica sem estrutura. E se acontece isso, é porque, na prática, pode ser que Jesus não esteja verdadeiramente ocupando o espaço que deveria ocupar. Pode passar, Abby, por favor. Já estamos indo para o final aqui, Juízes 6, 22 a 24. Depois que Gideão teve esse encontro com Jesus, aconteceu o seguinte. Verso 22, vamos ler o verso 22 mesmo. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisritas. Então, Gideão, ele vê o próprio Deus ali, né? Ele vê o Jesus antes da encarnação, e ele não morre, ele permanece em vida, e ainda é dada a ele uma mensagem de paz: paz seja contigo. E aí, é interessante a reflexão que esse rapaz traz no vídeo. Eu fiquei emocionada pensando sobre isso, que naquele momento, o que fornecia essa paz e essa segurança, que dava a oportunidade para Gideão ter essa paz no coração, era a cruz de Jesus. Cristo ainda não havia morrido. Então, era algo que estava para o futuro, mas ele já estava usufruindo dos benefícios da cruz que ainda viria. Hoje, eu e você usufruímos dos benefícios de um sacrifício que já aconteceu. E é por meio dos méritos dele, por meio da vitória de Jesus, por causa da graça de Deus, que você e eu não precisamos mais viver escravizados pelos medos. A verdade é que, se Jesus não tivesse feito o que fez por nós, teríamos muitos motivos para ter medo. Não sei vocês, mas às vezes quando eu paro para pensar sobre as pessoas que não conhecem a Deus e as promessas de Deus, assim, se eu que conheço muitas das promessas de Deus, às vezes me vejo meio estagnada em algumas situações por medos, mesmo sabendo que a promessa está ali, isso já traz um conforto para o meu coração. Nossa, estou com muito medo, mas eu sei que Deus existe, que eu me entreguei a Ele, que eu estou buscando me relacionar com Ele. Isso traz segurança. Imagina uma pessoa que não conhece isso. Como é a mente dessas pessoas? É uma coisa delicada. Na verdade, eu não fui sempre da igreja, então, de certa forma, eu entendo essa sensação, mas tem pessoas que lidam com situações tão difíceis na vida. Como ter estabilidade no mundo tão instável como o nosso, sem ter essa segurança em Cristo? Mas o que pode trazer essa paz para o nosso coração, justamente, Lilian, conhecer a Deus nos dá esperança, é o fato de que Cristo morreu para nos fornecer essa paz. A paz existe porque Cristo comprou a paz para a gente. A oportunidade de termos recebido as promessas de Deus e poder nos entregar ao Senhor, confiar nessas promessas, agir movidos por essas promessas, Jesus comprou isso para a gente. Então, não precisamos viver escravizados por medos, e, na verdade, quando a gente faz isso, a gente está entristecendo o coração de Cristo, porque Ele comprou a paz por um preço muito caro. Então, não sei com o que você está lidando. Realmente, se a gente fosse pensar, tirando a cruz de Cristo do centro, não tinha por que a gente ter paz, era para a gente viver realmente com medo de tudo e atormentados. Mas existe paz, existe esperança, existe um Deus que está no controle de todas as coisas, uma promessa
como a de Romanos 8, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma coisa que, por ser um verso muito falado e muito conhecido, a gente às vezes pode perder a noção do peso que isso tem. Mas o que é você estar em absolutamente qualquer tipo de situação na vida, difícil que for, e você poder pensar, isso aqui de alguma forma vai contribuir para o meu bem, para o bem de outras pessoas. Se a gente realmente se entregar para isso e confiar nisso de todo o coração, olha o nível de paz, e é justamente o que a Bíblia fala para a gente lá em Filipenses, que eu acho que é capítulo 2, não lembro direito, mas fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, todas as suas petições sejam apresentadas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede ao entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Excede o entendimento. É uma coisa que a gente não consegue nem conceber, mas é algo que nos fortalece em todos os tipos de situações. E isso está embutido nessa promessa. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, posso entregar para Deus a minha vida, e o que quer que aconteça, desde que eu esteja fazendo a minha parte, seja em obediência, esteja buscando fazer o meu melhor, o resultado, Deus se responsabiliza por esse resultado. Então, assim, é muita coisa boa que a gente poderia conversar aqui, mas, em suma, Cristo comprou paz para a gente. E ao nos relacionar com Ele e conhecer melhor quem Ele é, nós podemos ter todo o curso da nossa vida alterado ali, no sentido de viver uma vida não mais escravizado pelo medo, mas viver uma vida de paz, de certeza de que estamos onde deveríamos estar e de que o Senhor vai se responsabilizar pelos resultados e que a gente se entregue para esse amor, para essas promessas maravilhosas. Amor, você quer comentar? Pode falar. Oi, pessoal, eu sou o noivo da Indy. Eu achei esse assunto todo muito interessante e eu quero explorar um pouquinho mais daquilo que a Kelly falou. É interessante que tem algumas coisas no mundo emocional ou no mundo real que a gente analisa, que eles têm uma relação direta de oposição uma à outra. Por exemplo, eu estou nas trevas. É claro que isso é ausência de luz, mas isso não se aplica pelo texto bíblico, isso não se aplica à questão do medo. Porque se a pessoa está com medo, isso não é ausência de coragem. Até porque a coragem não é ausência de medo. A coragem é disposição para fazer o que tem que ser feito, apesar do medo. Então, é possível que eu tenha coragem, ainda que esteja com medo. Então, por mais que exista aparentemente uma relação de oposição, existe um caminho para sair do medo e alcançar a coragem, e esse caminho não passa por simplesmente adicionar coragem. De onde vem a coragem? E aí, o texto que foi lido aí, ele é muito chave para trazer esse raciocínio para a gente. O perfeito amor lança fora o medo. Aquele que é aperfeiçoado no amor não tem medo. E aí, por que num contexto de medo, ao invés de se adicionar coragem, a gente tem que adicionar amor? É por causa que o amor, ele dá sentido para a existência da gente. E aí, na presença do amor, existe sentido até para a gente enfrentar os medos. Olha que coisa interessante, vou trazer aqui 3 situações diferentes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de adrenalina, e aí eu andava de moto a altíssima velocidade. Às vezes até com uma certa imprudência no trânsito, mas não tanto assim, né? E aí, depois que eu comecei a namorar, tinha uma outra pessoa que se importava muito com a minha vida e tudo mais. Então, agora já não era mais só eu. Se eu morresse nesse mundo, alguém ia sentir muita falta e ia ficar com o coração muito triste. Então, nesse caso, por causa do amor, eu deixei de fazer coisa perigosa. Vou trazer uma situação oposta. Veja que não é tipo uma situação de tipo que eu fiquei com medo, mas por causa do amor eu deixei de fazer coisa perigosa. Esses dias atrás, eu moro na zona rural, tá? E aí esses dias atrás, nós ouvimos um barulho aqui no quintal. Eu tive a impressão de que tinha alguém aqui. E aí eu perguntei para as meninas, só tinha minha mãe, quer dizer, só tinha minha avó e minha irmã na casa. Perguntei para elas se elas tinham ouvido o barulho, elas apontaram mais ou menos a direção. E aí elas apontaram uma direção parecida com a que eu tinha entendido. Eu falei, então, eu sou o único homem que está aqui, sou eu que vou resolver a situação. Catei um facão, uma lanterna e saí andando à noite para ver onde é que estava o problema. Nesse caso, o amor a elas me levou a enfrentar o perigo. Veja que não foi uma questão de coragem ou ausência de coragem. Antes, também, na questão de dirigir moto em alta velocidade, não era uma questão de coragem ou ausência de coragem. Era a pulsão da morte também, que estava forte aí, né? Que eu não estava muito nem ligando com nada e só andava com nenhum doido mesmo. Mas veja que o amor, em certo contexto, ele me fez evitar o perigo, e em outros contextos, ele me faz exatamente enfrentar o perigo. Porque é o amor que dá sentido para a existência da gente. Se eu sou amado, existe por que eu cuidar da minha vida. Porque outras pessoas podem sofrer como consequência do que acontecer comigo. Se eu amo
faz sentido eu arriscar a minha vida para que eu proteja a vida de alguém. Olha como que o amor é a única coisa que traz equilíbrio e traz sentido para essa existência. E aí, a hora que a gente coloca o amor nessa equação, se torna uma coisa muito mais equilibrada, muito mais bonita e nobre do que simplesmente a ausência de medo. Não temos que esperar nesse mundo a ausência de medo, porque a vida é um contrato de riscos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, movidos pelo amor de Deus, devemos fazer ou deixar de fazer o que tem que ser feito ou deixar de ser feito. E aí, é engraçado que quando a gente analisa esse contexto, dentro da própria história de Gideão, Gideão não saiu de uma situação de extremo medo para, de repente, ir lá e enfrentar 145 mil homens com 300 pessoas e acabou. Não. Existe um processo. Gente, o medo ficou entronizado no coração dele por anos. E aí, de repente, ele sai de um extremo para simplesmente entrar no ápice da coragem. Isso não aconteceu. E Deus entende isso. Às vezes existem ídolos que estão no nosso coração, emoções, afetos, coisas que a gente gosta, e que eles vão demorar um certo tempo para sair. Então, Deus, ele, em certo sentido, ele respeita esse processo, mas ele quer que a gente se conduza rápido por esse processo, porque ele sabe que quanto mais esse processo demora, mais escravidão a gente está passando. Né? Então, se a gente vê, por exemplo, o Gideão, primeiro ele foi lá e teve que derrubar o ídolo, depois ele foi lá, na véspera ainda de enfrentar o desafio lá, Deus ainda permitiu que ele ouvisse o sonho de uma pessoa lá que tinha realmente identificado que ele iria vencer, né, o pão de cevada devastando o acampamento do inimigo. Então, é um processo. Há um texto da Moat que eu acho fantástico que diz o seguinte: Deus não espera que a gente se ufane para produzir fruto. Quando a gente olha para a nossa própria natureza e vê tudo aquilo que a gente tem, que é tudo contrário ao fruto do Espírito, a gente fala, cara, que desespero. A gente fala, tudo bem, tem que aceitar a Cristo para ele mudar esse tipo de emoção no meu coração. E aí ele começa a mudar. Só que às vezes a gente passa algum tempo nessa caminhada e não vê que a gente está perfeitinho, igual a Cristo ainda. Não significa que tem que desanimar, porque esse é o nosso alvo. Mas, por outro lado, tem um tempo, tem um processo. Houve um processo na vida de Gideão para que ele ganhasse coragem suficiente, mediante o amor de Cristo, mediante a compreensão e a experiência desse amor, até ele ter coragem de fazer tudo o que fosse necessário. E na nossa vida também existe um processo. Às vezes eu posso estar com medo de alguma coisa hoje e falar assim, eu não confio em Deus nada, porque eu ainda tenho algum tipo de medo. Calma, realmente existe um certo nível de confiança que já foi desenvolvido, porque senão você estaria paralisado de medo. Mas Cristo não te convida para ficar parado onde você está, ele convida para dar um passo a mais, e esse passo a mais é a nova fase de liberdade que ele quer conceder. Amém. Obrigada, amor, pelo seu apontamento. Abi, como a gente faz agora? A gente ora? A gente canta? O que acontece? A gente ora. Vamos orar, aí você pode orar. Alguém tem algum pedido especial? Pela nossa saúde mental? Eu quero pedir que vocês coloquem a minha filha, Naila Emanuele, nas suas orações. E o Everton Emanuel. Repete aí, por favor, irmã. Pela vida espiritual deles. O nome das pessoas, repita, por favor. É a Naila Emanuele e o Everton Emanuel. Tá, estão sendo escritos aqui no livro de oração, ok? Vai ser mandado para a sala 57. Aliás, o nome de todos vocês... Coloque mais 2 pessoas, se vai para a sala 57. Coloque Alberto Vitor. Roberto. Alberto. Alberto Vitor. E Cauane. Cauane. Eu tenho um pedido especial para vocês. Nós começamos uma série de evangelismo dentro de uma igreja pentecostal, tá? Que é a Igreja Evangélica Quadrangular, né? Teve, aqui mais ou menos ao mês, chegou várias correspondências da TV Novo Tempo, né, para nós passarmos como representante. E o próprio pastor, quando recebeu as revistas dele, ele disse, vocês não podem fazer uma palestra na minha igreja? É uma igreja simples, de mais ou menos 35, 40 pessoas, mas o importante é que a mensagem está sendo implantada lá. Então, que vocês se lembrem, na oração de vocês, da Igreja Evangélica Quadrangular, aqui de São Luís, né?
que estamos orando todos por eles. Tá bom? Obrigado. Eu provavelmente não vou lembrar os nomes de todas as pessoas, mas eu vou estar orando agora, entregando para o Senhor. O Senhor sabe os nomes, né? Mas, pelo que eu entendi, são questões relacionadas à espiritualidade, né, irmã? As primeiras pessoas, a senhora falou que tá certo. Então, eu vou orar também para uma pessoa aqui da escola missionária onde eu moro, que está passando mal. O nome dele é Marcos. Vocês puderem orar também, tá bom? Ele tá meio doente, já tem alguns dias. E aí, hoje, em especial, ele passou mal o dia todo, sentindo febre, com a febre bem alta, dores nas articulações e tudo mais. Então, vou orar por ele, se vocês puderem também orar. Marcos, né? Uhum. Marcos Augusto. Ok. É só não se esquecer que o nosso Deus é um Deus de cura, de milagre, de restauração, de poder e de ação, né? Glória a Deus, irmão. Qual escola missionária que tu mora, Andy? Escola Madison, fica no Mato Grosso do Sul. Legal. Estão esperando isso, Kelly. É uma possibilidade significativa mesmo. Felizmente. Vou orar então, tá bom? Amém. Senhor nosso Deus, queremos neste momento te agradecer porque o Senhor prometeu ouvir nossas orações. Quero te agradecer pela oportunidade tão agradável de estar aqui com essas pessoas especiais, conversando sobre um tema tão significativo. Te agradeço por cada comentário que foi feito, te agradeço por cada raciocínio, por cada insight que o seu Espírito Santo trouxe ao nosso coração. E queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a vencer os medos, ajude-nos a progredir na nossa caminhada contigo, de te conhecer e prosseguir em conhecer a ti cada vez mais, como a tua palavra nos exorta a fazer, de maneira que todos os nossos medos, todo o nosso apego ao desejo de controle das situações, ele vai ficando para trás, e que possamos, que entreguemos plenamente o controle da nossa vida nas tuas mãos. Te peço também, Senhor, como aquele colocou, e eu reitero isso, peço que o Senhor cuide da nossa saúde emocional. O Senhor conhece nossa história de vida, nossas lutas, as consequências com as quais lidamos, de falhas na nossa educação. O Senhor sabe a luta que temos tido até aqui para vencer muitas dessas coisas. E eu te peço, Senhor, que o Senhor dê uma bênção especial a cada um que está aqui neste momento orando. O Senhor sabe as dificuldades de cada um, Senhor. Eu te peço que o Senhor traga cura para a nossa mente, que o Senhor traga força para o nosso coração, que o Senhor nos ajude a superar os medos, os pensamentos errados, as crenças erradas que nós desenvolvemos sobre o mundo, inclusive essa de que o nosso medo vai nos ajudar a nos proteger, que o medo, que essa não entrega para ti das coisas que não estão no nosso controle, de alguma forma ela vai nos ajudar a manter o controle e que o Senhor não vai fazer o melhor. Então, são coisas tão erradas que muitas vezes ficam ali no nosso inconsciente, que a gente nem dá nome, mas que, na verdade, diante de tantas situações na vida, a gente se vê agindo movido por essa falta de entrega profunda ao Senhor. Então, eu te peço que o Senhor cure cada uma das pessoas que está aqui, remova os medos. Amém. O sol que está nascendo, trazendo salvação nas suas asas. Te peço por cada pessoa também que foi citada aqui pela irmã. O Senhor conhece a vida de cada uma delas, os desafios. Eu quero te pedir, Senhor, que tu possas balançar a vida dessas pessoas para que elas sintam a necessidade que elas têm do Senhor. Nós acreditamos que Jesus está para voltar e, para ser sincera, quanto mais eu penso sobre isso, mais convicção eu tenho que não vai demorar. Então, eu creio que o Senhor está chacoalhando a vida do teu povo, dos teus queridos, e mesmo as pessoas que estão afastadas do Senhor, porque o Senhor deseja tê-las contigo na eternidade. O Senhor pagou um alto preço pela vida delas. Então, eu te peço, Senhor, chacoalha a vida dessas pessoas, acorda elas para o tempo que elas estão vivendo, para a necessidade que elas têm de ti, e que elas se entreguem completamente a ti. Te peço também por esse trabalho missionário que o irmão citou aqui, que está sendo feito nessa igreja quadrangular. Te peço que o Senhor esteja conduzindo esse processo, que o Senhor faça com que redunde em salvação, resulte em crescimento espiritual, resulte em mais almas conhecendo a ti e sentindo desejo pela tua presença. Te entrego mais uma vez a nossa vida e te peço que neste sábado o Senhor nos dê a alegria da tua presença conosco em cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.